Fala, galera do Watford Brasil, estamos de volta. Apesar de não ser uma semana tão positiva por conta dos resultados, é uma semana muito especial para nós aqui do Watford Brasil. Nessa semana, na quarta-feira, dia 10, o Watford Brasil completou 3 anos de existência. Parabéns aí para todos nós, principalmente o Vitor, que deu esse pontapé inicial. Mas começamos lá no Twitter, evoluímos para o Instagram, estamos hoje no YouTube, quem sabe aí para o futuro a gente consiga, já temos alguns planos aí para podcast, algumas coisas mais legais aí para frente, mas no momento você acompanha a gente aqui pelo YouTube, lá no Instagram e também no Twitter. Hoje apenas com o Vitor aí, o Guilherme recebeu um cartão vermelho lá na casa dele, está proibido hoje do programa, mas estamos aí. E antes da gente entrar no assunto do Watford mesmo, adentro de tudo que aconteceu no último jogo, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do Watford Brasil, vai ali, clica lá no se inscrever, ativem o sininho, para que sempre que o nosso vídeo entrar, sempre que um programa novo entrar aqui na nossa página do YouTube, você receba uma notificação, tipo, o Watford Brasil colocou um programa novo, e daí você possa acompanhar instantaneamente. Também já pedindo para ir lá no nosso Instagram, @WatfordFCBra, e lá no nosso Twitter, @WatfordBrasil, que lá todas as notícias do dia a dia do Watford são postadas lá, as matérias especiais, tudo que o Watford movimenta, a gente coloca ali. Então, já com o Vitor, vamos dar esse pontapé inicial de Coventry City 0, Watford 0, um jogo tenebroso. O Watford foi inofensivo, vamos dizer assim, atacou muito pouco, deu muito pouco susto para a equipe adversária fora de casa, e o Beckman foi um dos grandes personagens da partida. Não fez grandes defesas, mas foi muito assim, o Coventry utilizou ele muito no jogo, e ele acabou sendo um dos personagens. Vitor, seja bem-vindo a esse programa especial, né, de 3 anos de Watford Brasil, né? Também, antes da gente entrar nesse assunto do último jogo, queria que você desse uma palavrinha para você, né? Especialmente como que é esses 3 anos, e depois falar desse 0-0, mais um jogo xoxo do Watford aí na Championship. Com certeza. Fala, Jefferson, fala, galera. Muito bom estar aqui completando 3 anos de Watford Brasil, e muito bom estar de volta ao programa do Watford Brasil aqui no YouTube. Foram 3 anos muito legais, com certeza, e ver essa equipe crescendo. No começo era só eu, aí tivemos a junção do Guilherme, do Will, que agora já não está mais com a gente no grupo, e você, Jefferson, aí, muito obrigado também pelas palavras no início do vídeo. É legal ver a base do Watford, né? A fanbase do Watford crescendo aqui no Brasil, grupo oficializado de torcedores desde 2019, acho, que está oficializado pelo clube. Então, muito bom e muito legal ver que o nome do Watford no Brasil vem crescendo bastante. E fala um pouquinho desse 0-0 aí, chato, xoxo contra o Coventry. Pois é, agora para a parte um pouco mais mais desanimadora de falar. O Watford teve um jogo bem xoxo contra o Coventry, não consegui acompanhar 100% da partida, mas também assisti os melhores momentos ali no canal do YouTube. Parece ter sido mais um daqueles jogos de sábado às 11 horas, que o Watford joga bem, não diria mal, mas joga bem mediano, né? Não é bom, não é ruim, jogo que dá sono. Tem uma estatística que eu queria destacar. O Watford tem 4 gols nos últimos 5 jogos, e sendo que 3 deles são de pênalti, do Deeney. Então, realmente, a parte ofensiva do Watford parece estar um pouco deficiente nas últimas partidas. A gente vai fazer uma análise do trabalho do Xisco daqui a pouco, mas realmente ele não vem provando o seu valor nas últimas partidas. Ele começou bem, animou um pouco, eu até falei que eu queimei a língua, né, de dizer que ele era um técnico brasfuteiro, mas realmente esses últimos jogos estão deixando a desejar do Watford. Esses últimos jogos é nem Brasfoot, é ele fute, é o negócio mais primordial ali. Antes da gente ir em si para essa análise do X como nós, algo que chamou muita atenção foi uma notícia pós-jogo, né, contra o Coventry, do The Athletic,
né, onde disse que o Watford treinou a semana toda para enfrentar o Coventry num 3-5-2 e entrou no jogo num 4-4-2. Só que eu já peguei o que o Xisco quis fazer. Ele quis confundir tanto o adversário que confundiu até o próprio Watford, né? Assim, tá beirando um pouco do que a gente viu do final do Ivich, né? No caso, o Ivich ele mudava muito de esquema. No caso do Xisco, ele não muda, né? E a questão que o vestiário parece que já não está mais com ele. O Sorriso já perdeu o efeito lá dentro e a gente vai discutir daqui a pouco, mas o que você acha que isso é tão prejudicial? Você treinar a semana inteira no esquema e chegar no jogo, não é aquele esquema que você treinou que você vai jogar. Ele parece que ele não confia nos atletas. Acho que ele acha que tem um X9 ali no meio que vai dedurar a formação e nem para os atletas ele deu a formação oficial da partida, né? Mas o meu maior medo é que o Xisco caia. Por mais que eu não tenha sido a favor da entrada dele no Watford, da chegada dele, eu também não quero que ele caia agora. E eu vejo que alguns torcedores ingleses já estão pedindo a saída dele. Então, acho que não tem nem como a torcida depois reclamar que o Watford vem trocando de técnico várias vezes, porque se a torcida está pedindo a saída do Xisco agora, não tem o que reclamar depois. Mas o meu maior medo é que o Xisco já tenha perdido o vestiário e que essa seja mais uma situação do Ivich, porque a gente viu nos últimos jogos do Ivich foi um completo desastre. Eu lembro sempre do Huddersfield 2, Watford 0, que foi aquele jogo que a gente foi só saber depois que o Ivich já não estava nem quase conseguindo treinar mais o time, e foi aquele desastre. Então é complicado para os jogadores não saberem a formação que vai ser realmente utilizada na partida, e é complicado para a gente que está vendo de fora não saber se o Xisco perdeu o vestiário, se ele está começando a perder o sorriso dele. É complicado. E um ponto que você tocou aí, que eu acho que é muito importante, é a questão, tipo assim, talvez ele está perdendo o vestiário, ele está naquela questão de ou ele junta o grupo ali e vai, ou ele vai desandar tudo, né? Você falou, o torcedor já está pedindo a cabeça do Xisco, mas talvez isso é o reflexo do que a diretoria fez ao longo dos anos. Não tá bom, Acostumou, perdeu 2, 3 jogos, vai embora. Então o torcedor, quando o resultado não aparece, troca, muda para o próximo, né? Então eu acho que o torcedor é ruim, mas isso é o reflexo do que a família Pozo aí, o senhor, que eu até brinquei no grupo, falei, o cara chama Scott, pô, Scott é nome de cachorro, né? Scott Duxbury, aí eles estão gerindo o Watford ultimamente, né? Não deu resultado, troca, chega outro, e eu fiquei sabendo que já tem treinadores das Ilhas Faroe, Bangladesh, lá, Hong Kong, Nova Zelândia já estão com seu currículo ali para mandar para a Inglaterra, porque pode ser que o próximo treinador venha de lá. Nossa hora de pesquisar aqui qual que é o esquema da Liga Profissional do Bangladesh lá, para a gente já ver qual que vai ser o próximo técnico, já se acostumar na Championship. Então vamos fazer uma breve avaliação desse trabalho do Xisco Munhoz até agora, né? Ele teve 9 jogos até o momento no comando do Watford, sendo 8 pela Championship e 1 pela FA Cup, né? São 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 6, 51,8% de aproveitamento. Fazendo um comparativo dos 9 primeiros jogos do X com os 9 primeiros jogos do Ivich, a única diferença é que o Ivich tinha 3 empates e 2 derrotas, né? E o Ivich sofreu mais gols e fez mais gols. Fora isso, não tem muita diferença. Só que daí eu vou para um ponto que eu acho que muda na questão dos dois trabalhos estarem tão próximos, que eu acho que é a diferença. O Ivich ele não tinha Diney, ele não tinha Hughes, ele não tinha Capoe, ele tinha um time ali, o que deram para ele, não tinha Feminia, ele não tinha Mazina, então deram um time ali para começo de temporada para ele e falou, se vira. E ele conseguiu nesses 9 jogos 53, se não me engano, 53,3% de aproveitamento. O Xisco, ele começou o trabalho dele tendo Capoe, perdeu. Dos demais que saíram, ele não perdeu nenhum atleta. E ele tem Hughes à disposição, Dini à disposição, Femini à disposição, Mazina e tudo mais. E, então, talvez queria trazer essa questão até para você, Vitor, analisar o quanto isso pode ter feito a diferença de números tão próximos entre
esses dois treinadores. E que avaliação você faz desses 9 jogos do Xisco até agora? Você já fez um breve levantamento, questão que ele já está talvez na corda bamba, mas que avaliação dá para fazer desses números? Eu acho que foi bem isso que você falou. O Ivic, ele foi dado para ele esse time bem se vira, né? A gente tem esses jogadores, você monta o seu esquema. A gente via o Sema na lateral esquerda, se não me engano, ou direita, agora eu não estou conseguindo me lembrar bem, mas isso já era uma adaptação gigante, né? O Sema é um jogador mais de ataque, ele fica mais lá na lateral. Eu entendo a função de ala dele, mas isso não era a função principal dele. Como eu destaquei na avaliação do jogo contra o Coventry, o trabalho do Xisco começou bem. Ele teve a vitória do Norwich, teve a derrota para o Swansea, mas que não apaga essa boa atuação. A derrota para o United eu vou deixar de lado, mas aí tivemos a vitória por 2-0 contra o Huddersfield, 1-0 contra o Barnsley, 2-1 contra o Stoke. E aí depois vem desandando, né? Desde o jogo contra o Millwall, depois o QPR, para não tomar suspensão, vou dizer QPR aqui, e depois esse jogo contra o Coventry. Então, é um trabalho, eu diria bom. Para o nível do Watford tá bom, ele tá mantendo ali o Watford na briga, mas a gente espera mais do Xisco, a gente espera que ele, nessas próximas partidas, possa trazer esse a mais para o Watford, que falta para a gente conseguir essa vaga direta para a Premier League, né? A gente vem falando dessa importância de ficar ou em primeiro ou em segundo, né? A vaga direta, para não ter que disputar playoff, né? A gente já cansou de dizer aqui, vai que está num dia ruim e acaba perdendo, e aí é um ano jogado fora. Então, vamos ver, vamos ficar de olho bastante nesses próximos jogos e torcer para ele não ter perdido o vestiário. É isso que eu tô batendo na tecla mesmo, porque se ele cair agora, bicho, eu desisto, cara. Não é possível. Não vai ter mais 3 anos de Watford Brasil, não. Acaba agora. Não vai. Acaba essa torcida, bicho. Não é inacreditável ficar trocando técnico assim. E, assim, você também comentou da questão da troca de técnico. Para a gente que está aqui no Brasil, a gente está acostumado com isso, 3, 4 técnicos no ano. Então, para a gente, caiu o técnico, trocou, não muda. Mas a cultura inglesa não é assim. Tanto que o Watford difere dos clubes de lá. E em relação a essa vaga direta, que a gente, como você também bem destacou, a gente bate muito na tecla dessa vaga direta. O Watford, com as 3 vitórias seguidas que ele teve, ele encostou naquele grupo lá de cima. Só que esses últimos resultados que tiveram, fazem. Hoje, o Brentford ser o líder com 57 pontos, 9 a mais que o Watford, então já são 3 rodadas à frente. O Norwich vem atrás, se eu não me engano, com 56. Isso, 55, né? 55. Então você já está 7 pontos atrás dessa vaga direta. Né? Então, aquilo que você encostou, que você ficou ali 4 pontos, 5 pontos, né? Onde ia ter confronto direto e tudo mais, você já perdeu tudo. Então, pequenos tropeços na Championship faz você, às vezes, estar tão perto de uma situação e esses pequenos tropeços contra 0-0 com o Millwall, derrota para o Queen's Park Rangers, que era um time que tomava muitos gols, empate com o Coventry, que é um time que toma muitos gols, você não faz gol. Então, esses empates é o que lá no final vão fazer a diferença para um time que vai subir direto ou para um time que vai brigar para o playoff, e dependendo da situação, nem para o playoff entrar. É uma competição bem traiçoeira. Eu lembro do Brentford, que estava ali em 7º. Eu não vou lembrar exatamente a posição, porque aqui não é o Brentford Brasil, mas eu lembro mais ou menos ali do Brentford em 7º, ainda buscando uma vaga no playoff, e agora teve uma sequência ótima de resultados, a gente vem acompanhando e tá no primeiro lugar que tá, né? Lidera o Norwich, Norwich segundo, Swansea em terceiro, e o Watford com 48, foi isso que você falou, já 7 pontos atrás. A gente já teve o confronto direto contra o Norwich, então já começa a pensar 28 rodadas, são 46, é hora do Watford começar a reagir mesmo e é hora do Xisco provar que ele tem o que é preciso para treinar na Premier League. O Brentford também é uma abelha, mas não é o Watford Brasil. Não confundam. Não confundam. Do nosso escudo é um alce, mas o nosso mascote é uma abelha. Né? E talvez uma outra coisa que eu queria bater na tecla. A insistência do Xisco no Gray não está rendendo e o Gray continua sendo titular praticamente rodada sim, rodada não.
o Navarro, que com o Ivic nem era relacionado, nem entrava, do nada ele começou a aparecer e entrar nos jogos, sendo que você tem o Femini e o Ngak ali. Jogo que você não tinha o Zinas, improvisa o Sema, pelo menos da perna dele ali na lateral, não. Você trazia o Ngak para um lado para colocar o Navarro. Então, será que ele talvez não está tão preso nesse 4-4-2 que os adversários, tipo, opa, eu já sei como que ele vai jogar. Ele vai jogar com esse na ponta, esse por meio, e a gente marca assim e anula o time. Porque se criticava tanto o Ivic por ganhar jogo com gols de pênalti, e hoje os gols que o Watford tem feito, como você trouxe, praticamente são de pênalti. Então, alguma coisa está muito estranha nesse time, e o Xisco tem que correr atrás, como você falou, já foram 28 rodadas, então a gente tem aí mais 8 para 36, mais 18 só. Então corrida, se fosse uma maratona, reta final agora, que você tem que dar aquele gás final para tentar chegar lá e conseguir esse acesso direto à Premier League. Eu não sei se você pensa no formato de time, questão dos jogadores, se é isso também. Isso bem que você falou. A gente não pode subestimar a Championship. A gente sabe que o nível é bem alto, por mais que não pareça, é um nível bem alto. E é bem capaz que os times já estejam de olho, já saibam que o Xisco vem utilizando esse esquema e já estejam planejando o jogo deles baseado no nosso jogo que vem realmente se repetindo. Você destacou o Sema, achei realmente ótimo, porque a gente falou do Sema agora há pouco. Ele era bem usado com o Ivic e, obviamente, acho que já se acostumou com aquela posição. Acho que a gente podia... A gente não, né? O Xisco podia se aproveitar bem do Sema já ter jogado bastante nessa posição com o Ivic e pode utilizar ele no time titular, ou até como uma opção. O Gray, essa insistência no Gray, a gente também vem batendo na tecla nas últimas partidas, ele não para de insistir no Gray. O João Pedro não está tendo como é que eu posso falar? O desempenho que a gente esperava dele, mas ele continua sendo melhor que o Gray, desculpa, não é nem coisa de ser brasileiro. E nesse negócio de nacionalidade, a gente vem vendo o Navarro bastante, né? E eu acho que é uma coisa da nacionalidade, eu acho que é uma facilidade de idioma, assim, e não que seja uma coisa ruim, às vezes é até bom para comunicação ali dentro do campo, mas o Navarro talvez não seja o melhor para o Watford nesse momento. Então, acho que o Ivic tem que dar um passo para trás, olhar no que ele está fazendo, olhar esse trabalho, ver se é isso mesmo que ele imaginava para o Watford quando ele chegou, e que eu tenho certeza que não é, porque o Xisco pode mais, eu sinto que ele pode mais, e nos últimos programas que a gente vem revendo as partidas, né, vem fazendo o pós-jogo, eu venho falando isso. Ele tem a capacidade de ter esse extra mais, mas não está conseguindo fazer o Watford render. Alguém tem que falar para ele que o Femini é espanhol também, que ele também fala espanhol. Pô. E só para terminar essa questão do trabalho, 2 nomes que eu queria destacar que a gente já falou. Sema e João Pedro. O quanto que eles caíram de rendimento com a mudança de técnico. E você não teve nenhum jogador que, poxa, perdeu 2, caiu de rendimento, mas aqueles 2 lá subiu de rendimento com o Xisco. Infelizmente, está todo mundo jogando no mesma coisa que estava jogando, e você tem o artilheiro da equipe na temporada e talvez o principal assistente ali que caíram de rendimento, tanto que o Sema não é mais titular e o João Pedro está nesse revezamento com o Gray. Não sei se você também viu essa queda de rendimento dos 2. Para quem jogou Bomba Pet ou PES, né? Eu lembro porque, recente aí, né? Então com a flechinha para baixo. Com a flechinha para baixo ou ali no meiozinho, né? Não subiu, mas também não desceu. Então é complicado. O Watford pode mais. O Watford é um time de Premier League. A gente não é nem só a gente que fala, né? Os comentaristas também na ESPN ou na Fox, quando o jogo passa, eles falam: o Watford é um time de Premier League. Não sei por que sofre tanto assim na Championship contra times times como Coventry ou QPR. Então é complicado. O Watford pode mais e tomara que nesses próximos jogos essa qualidade que o Watford tem se mostre em campo. Então vamos já falar do próximo jogo, que a gente espera que seja com uma vitória, um resultado positivo. Watford e Bristol City,
jogo em Vicarage Road Stadium, sábado, dia 13, ao meio-dia, no horário de Brasília, transmissão do Hive Live. Vou dizer, as últimas partidas do Watford não vale a pena os 7 euros. Torcer para que a exibição vale a pena. O Watford, quarto colocado, 48 pontos, 28 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 31 gols marcados, 20 sofridos, 11 gols de saldo. E eu vou repetir aqui o que já repeti nos últimos programas. Bristol City, 10º colocado, não está tão lá embaixo, a diferença não é tão grande. 39 pontos, 28 jogos, 12 vitórias, 3 empates. E sabe qual a curiosidade? Esses 3 empates, um foi com o Watford no primeiro turno, né? E 13 derrotas. Um time para ser 10º, perder mais do que ele venceu, mostra o equilíbrio da competição e mostra que é uma equipe muito frágil. Então ela sempre está na linha tênue ali, ou ele ganha ou ele perde, né? Marcou 29 gols, sofreu 33. O Watford sofreu 20. Gente, tem que fazer gol nesses times, não pode só fazer gol de pênalti. E um saldo de -4. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 72 vezes, 24 vitórias dos Hornets, 22 empates e 26 vitórias do Bristol. Os últimos jogos, como eu já destaquei, 25 de novembro de 2020, Bristol 0, Watford 0 pela Championship, e depois os outros jogos nenhum mais por campeonato, tudo por Copa. Dia 6 de janeiro de 2018, Watford 3, Bristol City 0 pela FA Cup, Carrilho, Deeney e Capoe marcaram os gols. Dia 22 de 8 de 2017, Watford 2, Bristol City 3 pela Carabao Cup, Capoe e Mariappa fizeram os gols. 14 de janeiro de 2014, Watford 2, Bristol 0. Esse foi um jogo por replay da FA Cup, Faraone e McGugan fizeram os gols. Essa é antiga, McGugan. E no dia 4 de janeiro de 2014, Bristol 1, Watford 1, que foi o jogo que empatou, que levou ao replay. Também na FA Cup, gol de Murray, o irlandês. Poucos vão lembrar desse jogador. Vitor, tendo esses dados, esses números, essa atmosfera de um time como o nosso adversário, que está na linha tênue, ou ganha ou perde, dificilmente ele empata. Né? Um dos empates foi com a gente. Parabéns, Watford. E um time que sofre muitos gols, como a gente falou isso do Coventry, como a gente falou isso do Queen's Park Rangers. E o Watford, nos últimos jogos, não conseguiu fazer os gols de uma forma natural, através de pênaltis apenas. Como abordar esse jogo em casa? Não era para ser um jogo difícil, mas infelizmente eu tenho a expectativa que vai ser. O Watford não vem bem e acho que essa má fase vai continuar por pelo menos o primeiro tempo. Acho que o Watford não vai entrar tão bem assim contra o Bristol, infelizmente. O que eu lembro bastante desse confronto contra o Bristol foi a entrada do Perica no segundo tempo, e que ele jogou muito bem. Então, talvez ali uma opção no lugar do Gray. Acho que o Perica não está lesionado, né? Só para Não, ele entrou no garantir último aqui que eu jogo. não tô. O Perica, ele tá em boa condição, e o Xisco ignora completamente, coloca o Gray lá na frente, que a gente já cansou de dizer aqui que não está rendendo, e pode guardar ele para organizar a festa da promoção direta para a Premier League. Mas tem que tomar cuidado para não perder pontos contra o time como o Bristol City, e tem que, como você destacou, tem que fazer gol, pô. Não só de pênalti, tem que começar a se impor e mostrar que o Watford realmente está ali para garantir essa promoção direta. E tomar cuidado com o Mariappa, que está lá do outro lado, tomar a lei do ex aí é complicado. E ele já fez gol a favor do Watford, né, como eu trouxe aqui. E assim, uma coisa que me preocupou nos últimos jogos foi a escalação dessa segunda linha de 4 dele, onde ele trabalha com Hughes, Chalobah e Cleverley, né, e o Sarr aberto de um dos lados, sabendo que o Hughes não é um cara extremamente, não é um ponta, não é um jogador de velocidade e drible, ele é um cara mais técnico. O Cleverley também não é esse atleta, e o Chalobah muito menos. Por que ele não coloca o Sema nessa função? Por que ele não coloca o Zinkernagel, que foi contratado para isso? Né? E essa fica a minha dúvida. Ele insistiu ali nos últimos jogos, no meio de campo, com 3 meias mais técnicos. Talvez o Watford só tenha saída pelo Sarr. Aí fica fácil marcar naquilo que a gente disse. Talvez o time fala, a única jogada deles é velocidade pelo Sarr. Põe um cara para marcar ali e bloqueia as jogadas do Watford. Você também se preocupou com esse tipo de esquema? Você espera algo diferente? Como você mesmo disse,
Perica, ou até o próprio João Pedro lá na frente com o Diney, alguém ali a mais no meio de campo. E eu espero a volta do Femenia, né, para lateral, que ele não atuou nos últimos jogos também, que é um ganho gigantesco para a equipe. Você falou da meia e eu destaco aqui que o Hughes começou como substituto ali na última partida. Ele começou no banco, depois ele entrou, acho que ele foi no lugar E do entrou Chalobah. muito tarde, hein? Se eu não estou enganado, acho que foi no lugar do Chalobah. Então é complicado. Tomara que o Hughes não volte para aquele ciclo dele de sair 5 partidas, volta uma e sai de novo. E o Zinkernagel, você falou bem aí, é um cara que foi contratado para talvez não só fazer essa função, mas talvez dar aquele gás no final do jogo. Ele é um cara bom, a gente viu, ele atua muito bem no jogo contra o Manchester United, eu sempre lembro da boa atuação dele. Então, eu espero que o Xisco faça aquilo que eu disse, né? Dê um passo para trás, olhe e vê que ele tem opção no banco, ele tem o Perica, ele tem o Zinkernagel, o Femenia, como você destacou, que não está entrando nos jogos, é para ser titular, mas não participou nos últimos jogos. Então, o Watford tem elenco, mas tá faltando esse desempenho, e tomara que esse jogo contra o Bristol City, eu não acho que vai ser, mas tomara que o que me língua aí seja mais uma daquelas viradas no trabalho do Xisco, que ele possa voltar a vencer e vencer bastante jogos. Galera, esse foi o programa do Watford Brasil, oficial de comemoração de 3 anos, e aquilo que o Vitor falou foi só uma brincadeira, mesmo que o time demita o técnico, a gente vai continuar, a gente está aí, esse escudo aqui é maior. Né? Com certeza, maior que qualquer técnico, das Ilhas Faroé ou do Brasil. Mas se precisar de técnico, a gente está à disposição, a gente organiza ali o time, a gente vem aí do Futebol Manager, já é um melhorzinho que o Brasfoot. Mas, galera... Eu não tenho essa experiência, mas aí você que comanda lá, eu só faço a tradução mesmo. Vai ser o tradutor igual o Bielsa. O Bielsa está 15 anos lá na Inglaterra e precisa de tradutor ainda. Mas, galera, esse foi o programa do Watford Brasil especial de 3 anos. A gente debateu um pouquinho desse trabalho do Xisco, que pode ser melhor, mas não está agradando nos últimos jogos. Falamos do empate contra o Coventry e o próximo jogo frente ao Bristol City em casa, que venha essa vitória. E para finalizar, se inscreva no nosso canal. Se você gostou do conteúdo, gostou da nossa interatividade, se inscreva no canal, ativem o sininho. A gente também tem o Guilherme aí, que faz parte dessa equipe aqui, só que ele foi expulso hoje, né? Foi bloqueado lá pela mulher, lá, não vai participar do programa hoje não, né? Tomou cartão vermelho antes de entrar em campo. Mas também pode acompanhar todas as notícias do Watford Brasil pelo Instagram, @WatfordFCBra, ou pelo Twitter, @WatfordBrasil. No Instagram a gente tem um conteúdo um pouco mais variado, onde tem torcedor do Watford, algumas coisinhas de perguntas lá nos stories, alguns questionários para a gente também interagir. A facilidade do Instagram, né? E você pode, se você é torcedor do Watford, se você acompanha o Watford há muito tempo e quer participar de um grupo de WhatsApp, a gente tem também, manda na DM de uma dessas 2 redes sociais, a gente adiciona lá no grupo. Lá a gente tem argentino, a gente tem português, a gente tem inglês que fala português, e tem os brasileiros aí, desde São Luís, lá no Maranhão, até eu acho que eu sou a mais a sul aqui em Londrina, no Paraná, mas a gente tem aí em todos os cantos do Brasil. Galera, valeu por mais um programa especial, e os 3 anos do Watford Brasil só acontecem por que a gente faz aqui, mas também porque vocês consomem de conteúdo e participam com a gente. Continue assim, que a gente sempre vai estar à disposição de vocês. Um abraço, e o Watford, por favor, vença esse jogo. A gente só está pedindo isso. Pode ser de gol de pênalti, a gente não vai reclamar, porque o importante na Championship são os 3 pontos. Valeu, galera. Valeu, Vitor. Abração e até mais. Let's go, Hornets!